Então, as probabilidades de Jesus ter existido são enormes, são gigantescas. O que a gente não tem? A gente não tem a certidão de nascimento, a gente não tem... Não, e se ele fez isso tudo Exato, que se contou 70, 80 anos ou mais depois, não é isso? Exato, a gente não tem um registro tão próximo e tão afirmativo da existência de Jesus. Mas eu diria que se você partir para esse ponto, historicamente a gente vai ter problema com muitas figuras, não só Jesus. Ou seja, a gente vai ter problema com muitas figuras, porque o que a gente tem, em grande parte, principalmente quando a gente está lidando com história antiga, ou seja, aquilo que a gente não tem muito material, a gente está lidando com relatos. Agora, por que a gente tende no Ocidente a invalidar relatos sobre a existência de Cristo e a gente não tem a tendência de invalidar relatos sobre outros nomes famosos como Sócrates? Pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que a gente já fez nos mais de 3 anos com temas completamente diferentes entre si, mas sempre sobre quem somos nós e o que nós fazemos, acesse quemsomosnós.com.br ou baixe no podcast e ouça quando você quiser. Já as séries mais recentes você também assiste pelo YouTube. Hoje nós vamos continuar a série sobre grandes textos do Oriente. A maioria de nós conhece muito mal os textos orientais e especialmente os textos fundadores da cultura oriental. Por isso, nesse primeiro bloco dessa série de textos orientais, nós vamos voltar lá atrás, por exemplo, na Bíblia, que é um texto oriental, apesar de ter uma influência fundamental na cultura ocidental. Não toda a Bíblia, claro, calma, né? Mas os primeiros livros que são chamados pelos católicos de Antigo Testamento, mas que são comuns a judeus, cristãos e muçulmanos. Para falar sobre esses textos, aqui com a gente o historiador Saulo Goulart. Quem é você? Eu sou um historiador. Sou doutor em História Cultural pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Tenho dedicado os últimos anos da minha vida a pesquisar a propagação do cristianismo, especialmente a propagação do cristianismo na América Espanhola, com ênfase aí nas primeiras conquistas espanholas, etc. Mas tenho estudado quase toda a minha carreira cristianismo em geral. Como você chegou nisso? Como eu cheguei nisso, é sempre a questão que me fazem, ou seja, da onde que de repente você começa a estudar cristianismo, da onde que você tira esse tema, eu acho que foi passo a passo. Existe um incômodo familiar, ou seja, de ser criado numa família que não é propriamente uma família religiosa, mas existe, acima de tudo, um interesse despertado na universidade pelo fato de você, em algum momento, em história, você realizar que sem entender o cristianismo, você não entende o Ocidente. Então, acho que aí eu comecei a desenvolver alguma pesquisa em relação à história da América, mas sempre caindo para esse traçado mais geral. Não tem jesuítas, mas não tem como mesmo. Não tem como, ou seja, não adianta se você não passar pelas ordens mendicantes, pelos franciscanos, dominicanos, agostinianos, você não consegue entender direito a chegada na América, o Santo Ofício, esse tipo de Aí aspecto. Você foi cavocando por aí. Você começou de um jeito, a tua ideia era História da América, é isso? Sim, a minha ideia a princípio era a História da América, principalmente o choque entre a sociedade indígena e a sociedade espanhola. O massacre, o choque quer dizer o massacre. O choque cultural, o massacre, o choque porque inclui mais coisas, né? O choque que inclui desde um massacre, ou seja, o genocídio cometido nos primeiros anos, as epidemias, o choque cultural, o desentendimento e a imposição do cristianismo principalmente. Aí eu parti para esse ponto, ou seja, mais da evangelização, ou seja, como que se propagou o cristianismo, como que o cristianismo entra aí como um dos principais protagonistas da conquista, né?
Então foi o cristianismo que mais chamou a minha atenção. Eu quase que deixei em segundo plano, então toda a parte biológica, ou seja, das conquistas, das questões das doenças, as propagações que houve, o próprio contato biológico nesse sentido, e parti mais para o lado do cristianismo da evangelização. E fui desenvolvendo... E daí do cristianismo você foi obrigado de alguma maneira a chegar no judaísmo. Exato. Certo? Não tem como. Sim, exatamente. Aí você é obrigado a estudar as bases também, ou seja, eu acabei entrando nas bases do cristianismo, onde você começa a pensar a respeito dos textos hebraicos, que são muito retomados no século XVI, período ao qual eu dedico grande parte das minhas pesquisas. E também existe um fato importantíssimo, que é entender o cristianismo em contato com outras religiões, tal como o mundo muçulmano e o mundo judaico. Ou seja, sem entender o contato com o cristianismo, com essas outras religiões, você não tem como entender propriamente como o cristão vai se moldando. E vem tudo do mesmo lugar, né? As três vêm dos mesmos textos, vamos chamar assim, que são os textos que a gente, de alguma maneira, vai concentrar aqui. Não é isso? Isso, e mais propriamente do reconhecimento, e aí as três reconhecendo, Abraão como patriarca, né? Ou seja, Abraão é o patriarca do mundo hebraico, do mundo cristão e do mundo muçulmano também. Ou seja, as tradições convergem em algum ponto, e aí o ponto de ligação, claro, nos textos mais antigos hebraicos, né? Essas três vêm daí, tá certo? Elas vêm daí, elas o nosso assunto vem. Não é nem que elas convergem, na verdade, elas divergem depois. Isso, Elas nascem aí e depois... O interessante é que elas divergem depois, mas elas também convergem em algum momento, porque existem acordos, né? Em certos períodos da história, a gente tem, por exemplo, antes do surgimento da Inquisição moderna, né? A gente tem aí durante o século XIII, XII, o convívio relativamente pacífico com alguns eventos passados de violência, na Espanha, por exemplo, entre muçulmanos, judeus e cristãos. Isso porque existe um reconhecimento de um patriarca em comum. Então, um certo diálogo teológico até nesse período, e que vai pouco a pouco divergindo e de novo cai. Né? Então, eu acho que eu proporia de forma mais segura que existem afastamentos, aproximações. Vai fazendo assim, exato. Né? Vai fazendo assim. É quase que um ciclo de retorno a esse local comum, mas também depois de afastamento, né? Vamos lá então para os... Bíblia quer dizer textos, não é isso? De alguma maneira. A palavra, né? Quer dizer um pouco isso. Vamos lá para os primeiros textos que são comuns, então, a essas três religiões e que formaram primeiro, então, a cultura judaica. Eu acho que é, acima de tudo, pensar que o Pentateuco, né, seria a Torá, propriamente dita, que são os 5 primeiros textos, Êxodo, Gênesis, Número, Levíticos, Deuteronômios. A gente tem esses 5 textos como a base fundamental, ou seja, formando aí o cânon da lei judaica mesmo, que o cristianismo vai reconhecer por completo, que vai ser também uma base fundamental para os muçulmanos pensarem o próprio mundo, para Maomé realmente pensar. Existem algumas diferenças fortes de interpretação, principalmente entre judeus e muçulmanos, mas são esses 5 que começam, né? E depois a gente tem os livros proféticos, tem os livros poéticos também, ou seja, o mundo cristão gosta de fazer a divisão entre os livros de lei, os livros poéticos, os livros proféticos, né? E os históricos, que são aqueles que contam a história do Estado de Israel no seu início, aí, no seu apogeu, né? Então isso seria o cânon geral, né, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Que é Velho Testamento de um ponto de vista católico. De um ponto de vista católico ou de um católico ou muçulmano colocando isso é velho e eu sou novo, né? Exatamente, ou seja, é marketing, é marketing para dizer isso aqui eu cheguei, eu agora tenho a revelação, aquilo é antigo, é legal, mas é antigo, não é isso? E um princípio de rompimento, claro, estabelecido pela igreja. Então forma-se ao todo 46 livros, né, com algumas variações. Alguns são subdivididos, no caso da Bíblia Católica, como por exemplo o livro de Reis. Mas 46 livros ao todo é o que comporia todo esse cânon mais antigo, que seria o cânon de origem hebraico. Os protestantes vão tirar alguns, vai ficar 39 aí também, depois das reformas do século XVI, as reformas protestantes, mas em geral seriam 46 livros ao todo que comporiam o Antigo Testamento. Né? Como que eles foram formados? Essa é uma das questões mais polêmicas em relação à escrita deles, porque a gente tem um período enorme de composição desses livros e a dificuldade para datar, por exemplo, principalmente os 5 primeiros, os livros atribuídos a Moisés, propriamente dito,
a gente tem uma dificuldade muito grande porque se pressupõe que Moisés, ou esse período que seria o período chamado de mais mitológico da Bíblia, data aí entre 1900, segundo a tradição, não é? Entre 1900 a.C. até 1700, mais ou menos, mas você não tem evidências totais, precisas a respeito da E não bate historicamente, nossa, não bate o que é descrito com o que aconteceu, não é isso? Não tem uma bate confusão? muito, não bate muito. Acima de tudo, você tem o exercício de recopiar. Esse exercício de recopiar faz com que você muitas vezes perca cópias mais antigas, mas você tem a cópia mais nova, que vai ser base para outra e que altera. E claro, você tem a recitação oral, que vai ser depois transformada em texto. Então existe uma tradição muito longa que não necessariamente a origem dessas narrativas estavam em texto. Mas elas podiam estar sendo transmitidas de forma oral. Provavelmente não é isso? Provavelmente não. Provavelmente eram histórias. Histórias. Em algum momento, provavelmente com a solidificação aí do Estado de Israel, né? Aí você tem a escrita delas. Agora, o interessante é que a gente tem muita dificuldade em conseguir vincular isso, por exemplo, à história egípcia. O Êxodo, ou seja... que diz que nunca aconteceu, não é isso? O mais... não existe... é sempre muito polêmico. Não existe nada que comprove a existência dos hebreus como... escravos egípcios, tá certo? Foram babilônios até aconteceu, tá certo? Exato. Mas não existe nenhuma comprovação. Portanto, Moisés, a história dele é meio estranha, não é isso? Sim, existem pesquisadores que propõem que os judeus, ou seja, os habitantes da grande Judéia, nunca sequer saíram daquela região. Nem isso? Existem pesquisadores mais extremistas que propõem isso, ou seja, que nem sequer eles saíam dessa região, ou seja, que nunca passaram para lá do Mar Vermelho. É uma história, então. Teoricamente seria uma história com a ideia de dar unicidade para o povo, dar um sentido para o povo. Dá unicidade, dá um ideal que é de alguma forma messiânico e dá, acima de tudo, um local que é um local privilegiado em relação a um estado muito conhecido, que é o estado egípcio, muito forte. Você dá a noção de que esse povo se liberta de uma escravidão, ou seja, de que esse povo tem um período áureo onde ele vai sair da escravidão e vai conquistar a terra prometida de Canaã, onde vai estabelecer Israel, ou seja, a terra prometida por Deus. Então você cria uma narrativa histórica e, claro, mítica também. De autoafirmação e de merecimento, acima de tudo, daquela região, que é uma região conflituosa desde a antiguidade. Já era conflituosa, ou seja, o Antigo Testamento ele também é uma grande descrição de guerras. É uma carnificina. Então uma região que tem problemas desde sempre em relação aos muitos povos. Na verdade, o mundo ele muda muito, né? Ele vai mudando muito, guerras são muito presentes. E claro, uma narrativa em que você era escravo e um Deus único, um Deus que seria o maior de todos, ou seja, te escolhe, te promete uma terra e você luta por essa terra, então você tem uma justificativa montada já, com todo um arcabouço mitológico para justificar a posse dessa terra também, o seu estabelecimento nessa terra. Então, é claro que é um discurso de autoafirmação, mas também tem a ver com vontades políticas da época, né? Ou seja, existe uma afirmação política aí, territorial, ou seja, uma afirmação geopolítica, eu diria. Claro, de chegar e falar, isso aqui é meu porque, né? Agora, fazendo esse gancho com o fato de você ter outras culturas sendo pensadas aí na mesma época, é realmente muito difícil. É muito difícil comprovar o êxodo, é muito difícil comprovar, bater esse período com outras culturas ali. O caso dos egípcios é o caso mais evidente. A gente tem mais dados do que as outras culturas da região da Mesopotâmia e do Crescente Fértil. Então, o caso egípcio é mais evidente. Você não tem registros referindo a uma população que foi, em algum momento, escravizada. Né? Isso não era incomum aos egípcios, na verdade, ao contrário, registrar história. Em geral, registrar a história. O que não existia era, claro, a distinção entre mito e história, ou seja, esse caráter mais a história com uma característica de contar os dias. Com fatos. Factual, concreta, etc. Claro que não existia. Não existia distinção entre o discurso mítico e o discurso histórico. Eles estão totalmente embrenhados e é quase que inseparável em alguns momentos, né? Mas não existe, é muito difícil, ou seja, não existe dados que demonstrem, olha, eu posso te afirmar, o êxodo aconteceu. Moisés realmente era o irmão adotivo do faraó Ramsés II. A ideia da cestinha, mamamá, nada disso existe. Não existe registro, ou seja, de que Ramsés II, assim como conta
Então, dizem até que nem o Ramsés II de verdade, né? O Ramsés II, a gente tem as efígies, a gente tem... Não, claro, ele sim existiu, mas não na mesma época que isso poderia ter acontecido. Exato. Ou seja, Ramsés II provavelmente não conviveu com as suposições que estão sendo feitas no livro, Exatamente. né? Ou seja, o registro de um irmão que teria convivido desde novo com Ramsés também provavelmente estaria. Não existe em nenhum lugar, não é Porque isso? segundo a narrativa tradicional, a narrativa a gente tem o quê? Moisés sendo abandonado no rio, então ele vai ser acolhido dentro do palácio egípcio. Pela irmã do faraó, Exatamente, não é isso? Pela irmã do faraó. A irmã de Moisés, ela é uma espécie de funcionária, ou seja, uma escrava hebreia dentro do palácio, que vai zelar por ele ali a vida inteira, mas a gente tem um convívio estrito aí, ou seja, entre um príncipe adotivo e um outro príncipe que é o legítimo Ramsés II. Não, e o adotivo, ele era o braço direito, é o irmão querido, não é isso? E isso dá um caráter, e aí o ponto que você tinha levantado, ou seja, a importância que se dá à figura de Moisés também, porque ele cresceu numa casa real, ou seja, ele cresceu num lar nobre, ele cresce junto com o faraó, segundo a narrativa, e ele vai romper com isso por revelação, ou seja, por força maior. Quando se descobre um hebreu, não é isso? Exato. Quando ele se descobre um hebreu, e claro, esse período de despertar que ele se reconhece no escravo que está apanhando, ou seja, esse período em que pouco a pouco você vê que aquele que está sendo oprimido tem algo relacionado a você. Então a história é muito frutífera em relação às questões identitárias, né? Ou seja, você vê o sofrimento porque a narrativa do Êxodo é sempre no sentido de demonstrar o quanto que os escravos estão sofrendo no Egito, quanto que Moisés percebe esse sofrimento, e aí a partir desse momento começa a receber lidera para libertar. Ou seja, ele recebe Deus como é que chama? O arbusto, o arbusto que conversa. Ardente. Isso, exatamente. Que é um arbusto pequeno. Que conversa com ele, né? Que conversa com ele incandescente, ou seja, um arbusto incandescente que ele observa e ele fica fascinado pelo arbusto, ele se aproxima do arbusto e a voz de Deus paira sobre ele, né? Mas a princípio, e isso é muito importante, né? Ou seja, perceber que Moisés já tinha de alguma forma vislumbrado o sofrimento do povo escravo, ou seja, a primeira saída dele do Egito é uma fuga, na verdade é uma fuga porque ele tinha assassinado um soldado egípcio, ou seja, um egípcio para proteger um hebreu. Então ele se afasta do mundo egípcio primeiro e aí depois ele retornaria como aquele que anuncia... O líder da revolução. Anuncia a necessidade ao Ramsés II de libertar o povo dele, né? Então, olha, liberte meu povo. E aí vem as histórias das 7 pragas do Egito. Das pragas e etc., que também não foram confirmadas, né? Não, sim, seria... Porque catástrofe natural... Existe no mundo inteiro o tempo todo, agora mais que a gente está com problema de aquecimento global. Mas assim, mas fora isso, sempre existiu algum tipo de catástrofe. Então também é fácil também se falar, bom, teve uma catástrofe e tal. Sim, ou seja, chuvas muito fortes, dilúvios, etc., sempre existiram. Alguns mais complicados das pragas. Alguns são mais complicados. Mais difíceis de... Como, por exemplo, as águas se tornarem sangue, etc. Agora, claro, existe todo um ramo de pesquisadores que tenta demonstrar tudo isso. Mas isso acaba sempre se tornando um pouco complicado, porque se você estabelece a resposta antes da pergunta, é sempre complicado. Eu vou dar um exemplo muito palpável, que é as águas viraram sangue, as águas se tornaram sangue. Ou, por exemplo, o Egito foi acometido por uma praga de gafanhotos. Ele foi, então eu vou procurar vestígios para essa resposta, para formular a pergunta, para comprovar que a pergunta é legítima. Mas a resposta está dada, ou seja, qual é a resposta? As pragas existiram, ou seja, os gafanhotos realmente foram, o enxame de moscas e mosquitos, os sapos, ou seja, tudo já está... O sapo... As pragas de gafanhotos são comuns, os sapos também são prováveis. São comuns, alguns são difíceis, como bolas de fogo caindo do céu e as águas se tornando sangue, são mais complicados. Mais complicado um pouco. A nossa cabeça hoje em dia, ou seja, dificilmente aceita esse tipo de coisa sem explicação. As pessoas acreditavam? De verdade, você acha, assim, pelos teus estudos, acreditavam como história? É que você está dizendo que não existia essa noção de história, né? Ou seja, que ela se embrenhava com que era uma coisa narrativa só. mítica, assim.
Mas existia uma crença real nisso? Com certeza. Não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. De Não há a que menor isso eram dúvida fatos. de que isso eram fatos. Não há a menor dúvida também que sempre houve aqueles que questionaram. Ou seja, isso é importante dizer, não simplesmente em relação ao que se fala do Antigo Testamento, mas em relação à história como um todo. Ou seja, sempre existiram questionamentos, ainda que sejam ínfimos, ou seja, há situações de verdade muito fortes, como, por exemplo, o Corão, a Bíblia, ou mesmo a Torá, ou outros escritos religiosos. Ou seja, sempre existem questionamentos, pequenas descrenças que vão gerar pequenas dissidências que lá na frente vão se ramificar em outras variedades das crenças. Tanto que tem vários de vários, né? Cada uma das religiões. Ou seja, o que não existe é um acordo pleno. Então, isso quer dizer uma coisa, ou seja, isso quer dizer que sempre existem múltiplas interpretações, principalmente no caso de escrituras. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo são conhecidos como religiões dos livros, né? Ou seja, eles têm um cânon escrito, e um cânon escrito te permite retomar aquilo que está escrito, retomar aquilo incessantemente. Reinterpretar. Fazer o que é chamado de exegese, ou seja, a interpretação e o estudo dos escritos sagrados. Isso permite interpretações muito divergentes, principalmente conforme o tempo vai passando. Ou seja, o tempo passa, a gente vai apreendendo aquilo que foi escrito de forma distinta. Não adianta eu pensar que a minha cabeça, hoje, em plano final de 2016, vai interpretar a Bíblia da mesma forma que se interpretava... Tem gente que faz isso. Há 800 anos atrás. Que é um texto literal, tá certo? Isso, Existem versões. Exato, existem versões. Eu diria que o cristianismo não para de se modificar, e nem o catolicismo, nem o protestantismo, em suas múltiplas vertentes, e nem mesmo a Igreja Ortodoxa do Oriente, outras vertentes de cristianismo que não são tão conhecidas, nunca param de se modificar justamente porque o tempo não para. Então as pessoas continuam retomando e refazendo, e acima de tudo, a religião precisa fazer sentido na vida atual. Então as pessoas têm esse esforço de o que quer dizer isso? Então o Apocalipse, e aí fazendo esse salto com o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse sempre vai ser adaptado para o momento e para a hora que a gente vive. Ele está sempre na iminência de acontecer. Ele nunca já aconteceu, já foi. Ou seja, ele está sempre em vias de acontecer, né? Ou seja, ele é sempre interpretado como estamos à beira. No 2000. Por tradição ocidental, a gente está sempre à beira do fim do mundo, né? Então, estamos esperando o fim do mundo. Mas a religião, ela sempre vai ter esse movimento de readaptação, releitura e reinterpretação. Ainda quem tome as escrituras sagradas como algo literal, eu interpreto da mesma forma que se interpreta há 2000 anos atrás. Não, é impossível. Ou seja, isso é impossível, uma vez que você se organiza diferente em torno das escrituras. Compreende diferente. Não tem como compreender igual. E muitos teólogos vão advogar por esse ponto mesmo, ou seja, de que é preciso reinterpretar. Ou seja, que essa margem interpretativa, ela é fundamental à própria modernização religiosa, né? Isso em si não vai ser um problema para alguns. Para os mais fundamentalistas, claro. Sim. Sempre vai ser um problema, né? Agora, dissidências existem no mundo religioso em si só, ou seja... Desde sempre. Desde sempre. E perseguição também. Por que o Deus... dizem, né? Que, não sei se foi o primeiro monoteísta, não foi, já existia, não é isso? Existe o zoroastrismo, exatamente, né? Já existia esse conceito. Sim, existe o conceito de um Deus único. A grande diferença é que existe um princípio dualista aí no caso do zoroastrismo, né? Ou seja, existe uma partição bem e mal, um jogo quase duplo que comporia uma mesma divindade. Uma coisa só. Mas depois o catolicismo dividiu em 3, né? Mas assim, tudo bem. Mas vamos... Então... Mas, assim, é difícil aceitar um Deus só. Eu acho que isso então, porque já existia esse conceito, não é isso? Sim, já existia um conceito, principalmente ligado a um dualismo. De alguém ou algo, uma instância superior, uma instância superior, criadora de tudo. Que forma mesmo o universo. Que ela tivesse essa dualidade. Isso. Depois o taoísmo também usa isso, assim, né? Exato. Do jeito dele, né? Isso, nomear isso como uma entidade subjetiva, ou seja, uma entidade particular com personalidade e com consciência, já é uma outra coisa, né? Mas o princípio de dualismo ele vai existir em várias outras culturas, né? Mas o interessante é que, apesar do zoroastrismo ter esse surgimento de um pensamento dualista, remetendo a uma única entidade, ou seja, um Deus propriamente, no pensamento dos hebreus que isso vai se configurar plenamente, né? É possível. É por isso que a gente diz que foi a religião
judaica, com os hebreus, é que começou o monoteísmo, mesmo tendo o zoroastrismo. Mesmo tendo, porque o zoroastrismo, essa característica dualista e essa característica de tentar partir a divindade em várias instâncias, ou mesmo as diversas forças... Manifestações vão ter nomes. Isso, se a gente não tomar a religião estritamente pelos cânones sagrados, ou seja, pelos escritos sagrados, ou seja, tomar elas nas manifestações como elas devem ser tomadas, ou seja, nas manifestações populares, no funcionamento delas, a gente vai ver que isso não se aplica no zoroastrismo, que existe uma partição tão grande dessa figura superior que você pode considerar que existiria, então, outras subentidades aí, né? Abaixo. Mas depois o catolicismo fez igual depois, tá certo? Sim, os santos, os anjos. E se a gente pensar na esfera... Foi a Santíssima Trindade, no final é mesmo uma estrutura semelhante. Sim, porque no judaísmo, na esfera popular. Não é isso? No judaísmo, não. É mais firme a ideia de ter um Deus. O islamismo também, posteriormente ao judaísmo. Volta, né? Ele tenta voltar nisso. Só tem não tem imagem, não tem santo, não tem nada e tal. É muito resistente a ídolos. Isso. Né? Que está lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Não pode ter. Tá certo? Exato. Ou seja, a fúria de Moisés em relação ao povo hebreu, quando o povo hebreu, em uma circunstância, faz um bezerro de ouro. Se perdeu aí, Manda derreter as joias que todos tinham, faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro de ouro. E Moisés desce, se enfurece, destrói o bezerro de ouro, tira fogo no bezerro de ouro, né? E pagam caro por isso. Ou seja, a Bíblia conta aí com milhares de pessoas matando umas às outras nesse momento. Né? Então, é uma lei extremamente rigorosa. E claro, um princípio de lei, princípio legal baseado na revelação divina. E esse talvez seja o grande rompimento aí. Ou seja, que não é simplesmente pensar em um Deus único, você exclui totalmente manifestações que possam ser nomeadas aí à semelhança de outras religiões, e você tem um princípio de justiça partindo desse Deus. Eu acho que aí está um dos principais pontos. Ele é que determina. Ou seja, principalmente os 5 livros iniciais do Antigo Testamento, eles vão ser fundamentais para a definição de uma espécie de código legal, ou seja, de código de conduta. Isso é que é novo. Isso é extremamente novo. No pensamento ali do momento. Isso é extremamente novo, porque é uma lei que é inquestionável, ou seja, uma lei que emana de cima, é uma lei que é verdade por si só, ela é a verdade, né? Então, é uma lei que vai ocupar muitos aspectos. Dieta, por exemplo, que a gente sempre liga muito aos judeus, ou seja, não pode comer isso, não pode comer aquilo, a alimentação kasher, ou seja, não pode comer carne de porco, que os muçulmanos também vão adquirir vários dos hábitos, ou seja, também não comem carne de porco, por exemplo. Desde esse tipo de lei, ou seja, leis de dieta, até mesmo leis de vestimenta ou como se conduzir na sociedade, não matar o outro, não cobiçar a mulher do próximo e etc. Né? Então, tem gente que coloca isso simplesmente como foi uma maneira de organização social e de pegar o controle e dizer, foi Deus. Né? Tem muitos estudiosos que colocam isso, foi uma invenção que se fez para controlar as pessoas e gerar um governo, vamos dizer assim. Como que você olha isso? Eu acho mais complicado do que isso, né? Eu acho que a gente tem acho que desde o século XIX, a gente tem um impulso muito racionalista, né? Do final do século XVIII, começo do século XIX, um impulso crescente racionalista e cientificista de cada vez mais lidar com religião de uma forma muito crua e não olhando para o lado da crença das pessoas, ou seja, não olhando para a religião como algo que tem uma manifestação de crença e, acima de tudo, de acreditar naquilo que está se colocando ali. Ou seja, as pessoas acreditam nisso. Né? Eu acho que a gente acabou criando o costume de olhar para a religião de uma forma muito fria, lendo as histórias, lendo os escritos sagrados. Como um instrumento de domínio. Um instrumento de domínio. Virou isso. Um instrumento de domínio. Então, costuma-se falar, olha, assim como muitos manipuladores religiosos atuais, os antigos e as escrituras foram todas feitas assim como um elemento de dominação. Isso é muito mecânico, muito redutor até. Né? É pouco. É parte. É isso. Você está dizendo assim, é parte, mas é pouco. É pouco. Ou seja, é redutor porque reduz a um
patamar apenas, né? A uma categoria apenas. Não é dizer que religião não seja capaz de domínio social, não seja capaz de instrumentalização da população. A Igreja Católica provou isso bastante bem. A gente consegue provar isso facilmente, né? Não é dizer que a religião não tem vínculo político. Acima de tudo é isso. Ou seja, desvincular religião e política é uma bobagem. Ou seja, a religião está vinculada à política desde o seu surgimento até os dias de hoje, né? Ou seja, não se pode desvincular a religião de como ela se espalha politicamente. Agora, reduzir ela à política... só isso é pouco. Uhum. E daí você ignora que realmente existe crença. E você ignora que existem formas distintas de conhecer o mundo, porque a religião é uma forma de conhecer o mundo. Então, uma forma mais antiga do que a ciência. E uma forma muito tradicional de conhecer o mundo. E claro, formas de conhecer o mundo, quando elas são totalmente inovadoras, elas causam grande comoção social. A ciência causou um rompimento social muito grande. Se a gente pegar aí o século XIX, é um século de grande ebulição científica. 20 também. 20 principalmente, ou seja, que aí vai ter a ciência moderna. Agora, a ciência, assim como a religião, ela também pode gerar tanto coisas muito benéficas, práticas, etc., como pode gerar catástrofes, né? Ou seja, a ciência também gera violência, ou seja, ela não está isenta de política. Claro. Então é preciso pensar, eu penso muito nessa chave, de que não se pode desvincular a produção de um saber, seja ele religioso ou científico, de instâncias políticas, instâncias de poder mesmo. De como ele vai ser utilizado. De como ele vai ser utilizado. A aplicabilidade de um saber, ou mesmo o financiamento, no caso científico, ou o incentivo, no caso da religião, para se produzir um livro, para se produzir um saber, para se produzir, por exemplo, a averiguação de um milagre. Você tem esse incentivo, ele tem uma prática, ele tem um uso político também, né? Agora, não necessariamente como isso como não se costuma dizer. descredencia, né? O que você está dizendo é assim, isso não descredencia os outros níveis onde isso acontece dentro das pessoas. Sim, sim. Existe o nível da manipulação, como algumas claro. pessoas olham, ele é verdadeiro e ele é claro. Mas existem outros níveis que são ignorados quando alguém se coloca só dessa maneira, é isso? Sim, exatamente. Não, completamente. E, acima de tudo, porque, como eu disse, a religião é uma forma de conhecer o mundo, é uma forma de se relacionar com o mundo. Então, o ser humano tenta, desde os primórdios, tentar fazer o mundo constituir sentido para ele. Então, se o mundo precisa fazer sentido, eu preciso explicar urgências da vida. Um exemplo muito grande é a morte, a finitude. Ou seja, quando eu reconheço, e aí um princípio muito humano, né? Consciência. A ideia de que eu tenho consciência de que eu tenho um fim. Né? Eu olho para as pessoas nascendo, crescendo e morrendo. Eu sei que isso vai acontecer comigo. Nós acreditamos que só nós é que sabemos disso. Eu não sei também se é verdade, mas por enquanto parece que sim. Por enquanto parece que sim, né? Então, essa consciência da finitude, ela precisa de uma explicação. Porque se não tem uma explicação, você quase que inviabiliza a vida, né? A vida em si se torna inviável. Para que serve tudo isso? Não é isso? Qual que é o sentido Você cai num abismo todo? Nihilista que é terrível, né? Ou seja, a não explicação da morte, da finitude, ou não saber lidar com a finitude, né? Não simplesmente a explicação, ela inviabiliza a vida. Então, tanto a ciência como a religião entram nesse campo muito humano. Esse programa também, porque quando o programa é o Quem Somos Nós, no final das contas, mesmo que a gente não tenha resposta e não terá, obviamente, é o que dá um oxigênio semanal para a gente continuar procurando esse sentido. É mais ou menos isso. E realmente a busca de um sentido, né? E a busca de conhecer. Claro que é o impulso também de controle, ou seja, quanto melhor eu controlo o meu ambiente, quanto melhor eu controlo a minha vida, melhor eu consigo. Ilusão de controle. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque não tem o controle muito, né? Você tem parcialmente, você tem o controle, mas no final das coisas... No final das coisas você não consegue controlar completamente. Algum controle a gente acaba conseguindo, né? E a gente muitas vezes faz bobagem com esse controle. Exatamente. Quando nós fazendo tudo errado com ele, como estamos fazendo com o planeta, por exemplo. A gente domina certos princípios, a gente produz uma bomba, por exemplo. Isso aí. Né? É uma questão muito radical, mas que exemplifica bastante o caso. Né? Mas com religião, e pensando aí no Antigo Testamento, a gente não foge muito disso também. Ou seja, é uma forma de conhecer o mundo que está rompendo com outras formas tradicionais anteriores, que são, por exemplo, o culto de divindades mais antigas e de um panteão, ou seja, de um panteão de divindades que estava ali... deuses específicos para cada situação, etc. Principalmente vinculados a colheitas. Simplificação, não é isso? Deu uma simplificação. Tem muita bagunça, vamos... Eu acho que, acima de tudo, a revolução monoteísta, né, essa ideia de monoteísmo, ela vem
acoplada à ideia política de unificação. Ou seja, sem a ideia política de unificação... Concentrar o poder Exatamente, concentrar o poder num lugar, numa mão. No rei. Você rompe com um estado que é muito característico daquela região, que é um estado de nomadismo, seminomadismo, ou um estabelecimento que não é muito fixo, ou seja, que muda-se de épocas em épocas, por uma tentativa de união. Isso acontece primeiro na região de Jerusalém, ou seja, a Judéia, etc., o que seria a Jordânia depois também, mas você também tem isso posteriormente, no século VII, aí, no caso de Maomé. Ou seja, você tem um dos princípios do surgimento do islamismo é a união das tribos, ou seja, as tribos da Península Arábica. Então você tem um esforço de união. E usou a mesma base. A mesma base. A mesma base porque talvez as necessidades fossem as mesmas. E aí o que a gente tem em mãos é o rompimento que os escritos hebraicos fazem a partir da ideia de uma divindade única quando eu tenho muitas divindades, quando eu tenho muitas entidades, eu tenho muitas identidades. Então eu tenho uma possibilidade de revanchismo, de rivalidade muito maior. Então, algo muito útil é você apelar para uma divindade única. Né? Então, você tem um princípio de unidade agora, todos comungam o mesmo Deus, todos têm o mesmo ritual, e você tem um princípio de união. Porque então, um princípio de Estado-nação, vamos chamar assim, tem, fazendo tentando, esse tipo de relação, tentando entender assim, a formação de um poder central. Isso. Tendo por um poder central algo que tenha necessidade de uma identidade que o reconheça, de uma população que o reconheça, sim. Minimamente para governar, porque sem isso você não tem governo. Funcionar. Exato. Seja hoje, seja na antiguidade, ninguém governa sozinho, então você precisa de um grupo que te legitime. Acreditando em alguma coisa, seja ela qual for. Um pacto de crença. Comum. Ou seja, existe um acordo, uma crença, acima de tudo uma narrativa em comum em que eu acredito. Sem um acordo na narrativa, de uma narrativa em comum, eu não tenho possibilidade de funcionamento social. E realmente aí você tem um Estado... A Índia conseguiu fazer isso na bagunça. É um negócio interessante depois para pensar, porque eu chamo de bagunça, com todo o respeito, mas assim, tem milhares mas é tudo manifestação de um, que também depois é 3, aquelas coisas todas. Sim. Mas é manifestação de um. Sim. Mas no caso da Índia, a gente também tem um código... Eles conseguiram, né? Sim, eles conseguiram, mas a gente também tem, a princípio, principalmente surgindo aí a partir da cultura védica, um código muito estrito social, vinculado à própria criação do mundo, ou seja, quando a gente tem essa tripartição a qual você está se referindo, né, a gente tem Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, como os 3 princípios fundamentais, você também tem os Brahmanes, aí você tem os Kshatriyas, e aí depois você tem os estamentos, e aí você então tem, por mais que exista uma confusão muito grande, por uma confusão muito grande você criou uma sociedade estamentada, totalmente estamentária. Por um outro lado, para aguentar a confusão. Exato. Mas sim, a gente tende, isso é até fascinante do ser humano, que é tentar conciliar esse caos que é produzido pela sociedade, porque sociedade é conflito, ou seja, a sociedade em si é conflito. Então, como que a gente, historicamente, foi tendo habilidade, para bem ou para mal, de conseguir mediar essas situações, né? E a religião é um instrumento fundamental. Um instrumento fortíssimo. Para tentar transformar a nossa convivência em algo razoavelmente aceitável. Exato. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Ou seja, no caso do mundo muçulmano, a gente tem, antes e depois de Maomé, a gente tem uma diferença drástica. Ou seja, antes a gente tem tribos espalhadas, algumas populações, claro, assentadas. Não é que antes de Maomé a gente tem entre Meca e Medina uma completa bagunça de tribos. Não, muito pelo contrário, caravanas muito organizadas, Rota da Seda, comércio. Né? A gente tem uma efervescência cultural muito grande, mas a gente não tem um princípio que una todos esses povos. Então, uma visão política mais É como geral, a Grécia, né, as cidades-estados. Cidades-estados, que rivalizam durante muito tempo, fica perdendo tempo brigando lá. O que enfraquece a Grécia o revanchismo entre as cidades-estados, né? O que quase coloca eles na mão dos persas e quase vai fazer com que a Grécia sucumba. Então, e que posteriormente vai ser a causa da Grécia ter sucumbido. Exatamente. Né? Então, a Grécia não se fortifica com o tempo, ao Porque contrário. não conseguiu... Isso. Então, Atenas tentando colocar sua superioridade, Esparta não aceita, a gente tem a tensão cada vez aumentando mais e guerra atrás de guerra. E um pensamento muito bélico, né? Pensamento muito militarista, até no caso da antiguidade grega. Mas
de alguma forma, os monoteísmos conseguiram com sucesso essa unificação. Pelo menos de épocas em épocas, até que, no caso dos judeus, por exemplo, viessem outros povos e tentassem conquistar, né? Então, sempre uma região muito conflituosa. A gente tem a conquista da região de Jerusalém pelos assírios, a gente tem a conquista pelos babilônios, a gente vai ter, posteriormente, a conquista por Alexandre o Grande, a gente vai ter pelos romanos. Depois os muçulmanos. Depois muçulmanos, ou seja, mudando aí, claro, o poder dos muçulmanos de abássidas para depois vir o Império Otomano. Então, a gente tem uma mudança enorme, sempre um domínio muito grande naquela região. Uma resistência muito grande também por parte do povo hebreu, né, que vai pagar as consequências, vai sofrer com as consequências disso, né? Também a resistência muito grande implicou numa retaliação muito grande, né? Claro. Então, mais uma ideia fundamental, ou seja, essa resistência se dá de forma muito forte justamente porque tem algo, um núcleo em que eu me identifico junto com outros hebreus que faz e eu com que não se aceito resista. a dominação. Uhum. Eu não aceito a dominação e eu resisto bastante. Então, não necessariamente, como a gente está acostumado às vezes a pensar, religião vai ser algo politicamente ruim. Ao contrário, em alguns momentos, religião é crucial para se resistir politicamente à dominação do outro. Ou seja, que em frente ao Império Romano, uma força tremenda, ou seja, que começa a se expandir, a religião foi um coração fundamental para o povo hebreu continuar sobrevivendo como hebreu e não se diluir completamente. Né? E sumir, né? E sumir. Poderia ter sumido caso não existisse depois de 70 essa depois de identidade. Cristo. Não, e tudo, né? A quantidade de invasão, a quantidade de... Poderia ter simplesmente deixado de... Ah, legal, existe Atlântida, quase como um negócio assim, né? Sim, principalmente depois da destruição do templo de Israel, ou seja, a possibilidade deles terem se dispersado, etc., era muito grande, o que não houve. Né? Houve, não houve. Exato, houve, não é uma houve, grande houve, discussão, né? Uma grande discussão. Mas minimamente, no decorrer dos séculos, eles conseguiram ir retomando, né? E manter a identidade. E manter uma identidade, que não quer dizer que não existem divergências internas, que não existem seitas judaicas, que não existem subdivisões, mas existe um princípio de reconhecimento aí. E por que o Deus judaico é tão violento? Judaico e depois cristão e depois também muçulmano. Ou seja, a pergunta... Esse Deus inicial... O Deus do Antigo Testamento. Por que ele é tão violento? Porque Jesus, na verdade, veio só para dizer, sabe aquele Deus? Esquece, né? Eu estou resumindo muito, mas assim, Deus é amor, não é aquilo. Né? Acho que talvez seja grande rompimento, tentando simplificar muito, da seita judaica que Jesus começou, era, não é amor, ofereça outra face, faça... Por que esse outro Deus era ao contrário? Era olho por olho, dente por dente, né? Eu vou lá, eu destrói todo mundo, mata um monte de gente. Qual que era a ideia de ter um Deus tão difícil assim, de ser... Você tinha que temer a Deus, não amar a Deus. Então aqui era temer, depois é amar. Por quê? Eu acho que uma boa resposta para essa pergunta que a gente sempre se faz, né? Nossa, a gente costuma referir até hoje como uma metáfora para muita coisa, né? O Deus do Velho Testamento, né? Essa divindade que a gente atribui um caráter mais severo, mais olho por olho, dente por dente, como o Código de Hammurabi, igual você acaba de citar, essa característica, ela vem de um princípio de tentar constituir aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é um princípio de jurisdição a partir de uma lei divina. Então você está num período onde você está começando a esmiuçar princípios de convivência e de justiça acima de tudo, ou seja, o que é justo e aonde basear o justo, né? E aí você tem punições severas, o acordo, e aí a gente precisa colocar isso como princípio, a ideia de um Deus único, e principalmente a ideia hebraica, é a ideia de um acordo, de uma aliança. Você faz uma aliança com Deus, você reconhece essa aliança. Então, desde Abraão, você tem na tradição, uma aliança sendo feita com Deus. Essa aliança pressupõe que você vai seguir as regras, ou seja, que você vai seguir os princípios ditados por Deus. A violação desses princípios, ela é geralmente passível de punição. Mas muito forte, parece desproporcional, pelo menos olhando hoje. Você olha e fala, mas é muito desproporcional. Exato, você faz um bezerro de ouro, com a você punição. manda não é isso? um esfaquear o outro, ou seja, não é uma passagem louco? uma passagem interessante, que muitas vezes a gente identifica como desproporcional.
O que não quer dizer que não seja. O fato fundamental é a gente pensar que o Novo Testamento ele não está em si negando isso, ele está respeitando essas regras antigas, ou seja, as leis de Moisés, mas é claro, o cristianismo historicamente foi se reformando, ou seja, historicamente o cristianismo foi ficando um pouco mais brando. Isso não quer dizer que o fato dos hebreus... Mas tem um perdão bom no cristianismo. Tem a ideia de tá perdão. Certo? Menos lá atrás, tá certo? Menos no Antigo Testamento. É muito poderoso, Deus é meio violento. Ou até exige coisa das pessoas. Exige que o Abraão vá lá esfaquear o filho para ver se você gosta de mim ou não. Então vai lá e mata o seu filho. Pô... Sim, eu acho que o princípio de justiça, ele é difícil esse a ferro Deus. E a fogo, ou seja, o princípio de justiça ele é muito mais forte, muito mais intolerante no Antigo Testamento do que o que a gente vê nos escritos mais modernos. Isso é claro. Agora, o princípio do perdão não é o único princípio. O cristianismo acabou se caminhando por esse ponto. Agora, não quer dizer que não exista um princípio de guerra também possível. A gente tem as cruzadas também como exemplo, né? Como uma interpretação, Como né? uma interpretação. E vão sempre se encaminhar dessa forma, né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem um rompimento que é fundamental entre o Antigo Testamento e o Novo, nessa perspectiva muito católica, né, de se colocar. A gente tem um princípio fundamental aí que é o princípio de perdão que você colocou, ou seja, o perdão ele é fundamental para o cristianismo, mas isso tem a ver com o fato do cristianismo não ter sido pensado, ao menos nos seus evangelhos, a partir de uma lógica estatal, ou seja, a partir de uma lógica de organização social tão restrita quanto vinculada a um poder central. E os escritos hebraicos, ou seja, todos esses livros que a gente tem falado até agora, eles são frutos de uma tentativa de centralização, ou seja, de uma convergência de momento histórico, de um momento histórico que vai tentar se basear na ideia de monoteísmo, na ideia de Deus, na ideia de uma lei divina para regularizar a sociedade juridicamente. Então, é indissociável a ideia jurídica, ou seja, a ideia de justiça do Antigo Testamento. Vou chamar assim, então depois quando veio lá Jesus, ou a ideia de Jesus também, porque existem discussões a respeito de Jesus, mas assim, quando veio a ideia de Jesus ali, a sociedade já estava, de alguma maneira, organizada, centralizada, etc. Ou seja, esse discurso, a punição não precisava ser tão grande e tal, porque já era uma variação daquilo, é isso? Existe esse aspecto, mas a gente precisa considerar também que na época de Cristo a gente tem um princípio fundamental que é: eu não estou tão preocupado com a organização social que está agora é a acontecendo alma, aqui, né? mas... Eu já estou numa outra fase. Não, e mais que isso, em resistir. Ou seja, como que é a forma eficaz de resistir à dominação romana. Aos romanos. Que é o que estava acontecendo naquela ocasião. Então, resistir belicamente aos romanos parece uma má ideia na maioria dos casos. Não, porque os caras eram bons, tá certo? Tinha muito romano, eles eram maiores, tinham mais dinheiro e etc. Parecia uma má ideia na maioria dos casos. E Jesus de Nazaré e os seus seguidores, ou seja, estão pensando justamente numa outra estratégia. Então, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, é justamente um princípio fundamental de, olha, pague o imposto e agimos para o outro lado, né? Ou seja, lidar com o dominador não quer dizer que você vai se negligenciar perante Deus, ou seja, que você está cometendo uma negligência perante a religião. Então, acho que o cristianismo está preocupado com outras questões. Agora, claro, frente ao contexto a qual os primeiros livros hebraicos foram escritos, e frente ao contexto de Cristo, ou seja, da escrita dos evangelhos, a preocupação de justiça ela é menor. E claro, tem a ver também com o desenrolar, o que você acabou de falar, que é o desenrolar da sociedade, ou seja, você já tem uma sociedade judaica totalmente estabelecida, estruturada, você não precisa mais... com códigos mais detalhados, com códigos mais estruturados, e acima de tudo você tem as pessoas já minimamente acostumadas ao convívio naquela região e ao convívio minimamente amistoso um com o outro. Então, um fato interessante é que as leis de Moisés, elas são feitas pelos hebreus para os hebreus, ou seja, por Deus passado aos hebreus. Para os hebreus cumprirem. Exato, para os hebreus cumprirem. Então, a preocupação de autogestão.
Não é uma preocupação simplesmente de lidar com o outro, enquanto o Novo Testamento ele está surgindo num contexto que é um contexto que o tempo todo existe o outro ali, o não-judeu, o invasor, o romano, ou seja, uma série de evocações que não são propriamente preocupação de como que nós, hebreus, temos que lidar com a nossa sociedade, mas sim como que nós, hebreus, temos que resistir, como que nós, hebreus, lidamos com o outro. Os outros. Exato. Então aí, claro, o cristianismo vai ter também uma ideia extremamente inovadora, que é essa ideia de um perdão e de de ser menos bélico, eu diria. Né? A princípio, você não tem princípios muito bélicos nos evangelhos. Não é uma outra frase que é possível interpretar da espada e tal, né? Assim, a própria ideia de Messias. Isso. Porque se você isso é um outro princípio bastante interessante, que a própria ideia de Messias, a qual, claro, os judeus não reconhecem em Cristo mas o Messias. Diz que vai ter, tá certo? Exato, diz que vai ter. Mas qual o caráter desse Messias nos escritos proféticos? É um caráter de brandindo uma espada em cima de um cavalo, a reunião e a unificação das tribos de Israel e um princípio de justiça. Ou seja, o Messias traz, de novo, um princípio de justiça. Então existe uma preocupação fundamental aí nos escritos hebraicos que é a sociedade organizada a partir de um princípio de justiça divina. Né? Então isso não é algo ausente das profecias do Messias. O que vai ser interessante vai ser que o Messias vai se manifestar para a interpretação cristã de uma forma completamente diferente. E por isso que ele não é aceito pela interpretação judaica, porque não funciona com o que se esperava dele. Não mesmo. Pô, o cara não vai lá, não entra na porrada com os caras. Exato, ou seja, é a associação de um outro tipo de justiça. E claro, e aí arrisco, em grande parte tem a ver com o contexto a qual o cristianismo está vivendo. Muitas retaliações de muitos povos que comprometeram a unidade de um povo inteiro, mesmo antes dos romanos, e você tem um princípio de resistência, um princípio de vida social agora que é totalmente diferente do anterior. Ou seja, um princípio que não bate de frente, um princípio que não vai pegar na espada, não enfrenta, mas vai começar a agir por baixo, ou seja, vai começar a se espalhar de forma vagarosa e gerar grandes ebulições sociais. E essa é a história do cristianismo. Ou seja, de uma seita judaica que começa na região Era da uma Judéia. Seita mal aceita, né? Mal aceita, muito mal aceita. Por grande parte dos herege, judeus. não sei se existe herege. É possível dizer dessa forma, porque, ou seja, partindo do princípio que existe uma ortodoxia da maioria, ou seja, né, que é sempre um grupo de poder que estabelece esse princípio, você tem então um outro grupo que é dissidente. Ele vai ser acusado por esse grupo de, ou seja, falso ou herético e etc. e todos esses adjetivos. Tinha pouca gente, no final, né? Pouca gente. Acreditando no, e você tem grande parte da elite. Textos, exato. Você tem parte da elite judaica cooperando com os romanos também, ou seja, em alguma forma, o Herodes é um grande exemplo disso, né? E você vai ter esses apocalípticos, que são essa série de profetas e auto-intitulados profetas que estão anunciando o fim do mundo, a vinda de um Messias. João Batista já era. João Batista anterior era é um Cristo, deles. deles. Ou se autoproclamando como Messias também. Eu sou o Messias. Ou devia ter um monte, né, naquela época. Um monte. E outra coisa, sendo reconhecido como Messias posterior à morte, que é provável no caso de Cristo. Ou seja, o reconhecimento como Messias posterior à crucificação. Né? Você tem essa ebulição que é vista pela maioria da população da região como realmente uma manifestação herética, ou seja, uma manifestação que não é... Um desvio do princípio. Do que seria a religião. Mas que vai ter, como eu disse, vai ser um motivo para muita ebulição. Porque se ela é perseguida naquela região, ela vai começar a migrar para outras. Então você tem o cristianismo se espalhando principalmente a princípio no que era o Oriente Antigo, região da Turquia atual, região da Grécia. Então você vai ter a propagação com apóstolos, principalmente apóstolos não diretos de Cristo, mas propagadores do cristianismo posteriores, que falam às vezes em nomes de apóstolos, e aí você vai ter a figura de Paulo. Ainda não cristão, né? Ainda como uma seita judaica, não é isso? A gente pode falar de o cristianismo como uma seita judaica, nesse momento. Ainda como seita assim, judaica. Não existia independente, né? Era uma visão... Uma visão dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Existe gente que diz que Jesus não existiu historicamente, tem gente que diz que tenta provar, acharam um sarcófago que tinha o nome, daí podia ser, podia não ser. Qual que é o estado atual desse tipo de discussão? Eu acho interessante que Jesus, filho de Maria e José, deve ter uns 5 segundo milhões, muitos arqueólogos, são 3 nomes muito comuns. Né? Então,
problemático isso. Eu acho que as discussões elas continuam acaloradas, não tanto quanto já foram. Século XIX para o XX, as discussões científicas se Jesus existiu é uma loucura. Né? A busca da Arca da Aliança, a busca de você conseguir provar desde os acontecimentos do Antigo Testamento até o Novo era uma loucura. Né? Então esse contexto quase que Indiana Jones, né? Em busca da Arca Perdida. Essa revisão dos textos bíblicos. E tentando ir para os locais, achar, desenterrar, escavar. De verdade, achar a Arca do Noé, né? Já existiu isso, certo? Sim, tem gente que vai descobrir foi pedaços, no monte, tem uma embarcação. Tal, aconteceu assim, tem um pedacinho de madeira que sai da... E quanto a Jesus, qual que é o olhar? Quanto a Jesus, tentar traçar os traços... Ele é tipo Moisés? Túmulos, eu não diria eu não diria que seria como Moisés, porque Moisés aí sim, realmente a gente não sabe. Zero, tem zero. A gente tem zero, a gente não consegue cruzar isso com informações da antiga civilização egípcia, mas Jesus é um caso mais complicado, porque você tem uma série de escritos de Jesus e você tem escritos não reconhecidos pelo cristianismo como válidos referindo a Jesus. Um deles, e principalmente delineando esse contexto, são os pergaminhos do Mar Morto. Do Mar Morto. Ou seja, e outros... que era de uma seita específica, Isso, né? exatamente. Que era um grupo de judeus extremamente resistente aos romanos. E você tem escritos, então, que se referem a essa figura. Então você tem fontes que não são fontes provenientes do cânon cristão. Você tem, ao mesmo tempo, muitas fontes falando sobre um homem só. E, claro, você tem um princípio de pesquisa histórica que é fundamental, que é: será que a essa altura do campeonato importa se Jesus existiu mesmo ou não? E aí, duas respostas possíveis para isso, né? É muito provável que ele tenha existido. E aí a gente entra num campo histórico que é um campo movediço, mas um campo necessário em muitos aspectos, que sim, é provável. Ou seja, existem muitas evidências. Alguém com este nome e tarararará, liderou uma seita. Dizer que uma pessoa cujas suas ideias tiveram relativa propagação social, naquele momento de dominação romana, cujo nome era Jesus, ou outro próximo também, que teve um grupo de discípulos, etc., é uma situação comum. Então, a probabilidade de Jesus ter existido realmente naquele contexto é muito provável. É muito provável, até porque você tem um desenrolar dessa história, né? Então, o cristianismo ele é um desenrolar do que está se atribuindo como uma vida real, ou seja, de um homem que seria supostamente a encarnação de Deus, né? O Filho de Deus. Então, você tem um desenrolar real. Então, as probabilidades de Jesus ter existido são enormes, são gigantescas. O que a gente não tem? A gente não tem a certidão de nascimento, a gente não tem... Não, e se ele fez isso tudo que se contou 70, 80 anos ou mais depois, não é isso? Exato, a gente não tem um registro tão próximo e tão afirmativo da existência de Jesus. Mas eu diria que se você partir para esse ponto, historicamente a gente vai ter problema com muitas figuras, não só Jesus. Ou seja, a gente vai ter problema com muitas figuras, porque o que a gente tem, em grande parte, principalmente quando a gente está lidando com história antiga, ou seja, aquilo que a gente não tem muito material, a gente está lidando com relatos. Agora, por que a gente tende no Ocidente a invalidar relatos sobre a existência de Cristo e a gente não tem a tendência de invalidar relatos sobre outros nomes famosos como Sócrates? Isso é algo interessante. Não existe nenhuma comprovação da existência dele, a não ser citação de outros. Exato. Então eu tenho citações... Que pode ter sido também um recurso literário. Tem gente que diz que Sócrates... Tá certo? Não é isso? Isso, era um recurso literário, inventar um Sócrates para poder... E tem muitos outros, mas eu costumo falar, olha, se você relativizar esse ponto, você está descreditando completamente algo que está se repetindo. A eclosão de várias pessoas falando sobre um mesmo personagem. Então a probabilidade desse personagem ter existido é muito grande. É claro, a gente provavelmente nunca vai sair desse ponto. Mas isso é um ponto incômodo e necessário para a história. Também. E daí? Ou seja, eu acho que isso você colocou, tá bom. 2000 anos de Vamos história. supor, sabemos não, mas a chance de Moisés ter existido é mínima. Mas a importância dele na nossa vida até hoje, vamos dizer assim, é absurda. Independente dele ser uma pessoa, né, dele ser um personagem, ou dele ser uma consolidação de várias coisas, não é isso? Vou usar com ele certeza, lá, com né? certeza. E acho que a mesma coisa serve para todos eles, Sócrates ou
Aham. Jesus no caso. E eu diria mais ainda, eu diria que não só Moisés, mas eu incluiria todas as grandes figuras importantes do mundo hebraico e até mesmo figuras importantes do mundo da filosofia, etc., que a gente não tem grande comprovação. Restou um texto, restou alguma coisa cujo nome está assinado de fulano Podia de ser tal. pseudônimo de alguém, né? Exato. Eu sei. Como muitas vezes se especula em relação a Shakespeare, por exemplo, né? Que não seria ele, seria seria o Marlowe, Aham. que faz, então, Suposto existe. nobre. É. E isso tem, a maioria desses argumentos tem com o intuito de descreditar de alguma forma a existência de um personagem, mas isso está sempre ligado ao interesse político atual, né? Daquele que cria essa argumentação. Aham. Então, para o Ocidente, como o Ocidente a partir do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, começa a criticar fortemente o cristianismo, e a gente começa um processo de desconstrução muito grande, que vai culminar aí na virada para o século XX, ou seja, a gente começa a ter filósofos como Nietzsche e outros pensadores durante o século XX que vão romper por completo com isso, ou seja, principalmente na ideia de descristianização, ou seja, da cultura ocidental, de tentar ver como a gente pode pensar fora dos moldes cristãos ou judaico-cristãos, aí vai começar a existir especulações. Cristo existiu? Ou seja, quais são as provas que eu tenho para a gente estar acreditando nisso há tanto tempo? E claro, o princípio fundamental da ciência é você perguntar, você questionar. O princípio fundamental da ciência é o princípio da criança, né? Por quê? Claro, nada contra, né? Nesse sentido. Imagina. Faz sentido. Na verdade, é algo que alimenta a gente até hoje, né? Eu acho, e é fundamental. Por quê? Ou seja, por que a gente acredita nisso, que provas a gente tem, etc. Agora, isso pode chegar ao extremo de invalidar figuras que são pouco provável que não tenham existido, né? Agora, por que a gente invalida, muitas vezes a gente valida a existência de Jesus e não invalida a existência de Sócrates? Essa escolha é política. Essa escolha é política. Então, religião não está isenta de política, mas os discursos sobre a religião também não estão isentos de política. A vida é uma existência, a vida e a sociedade é uma existência política. De um olhar e de um interesse. Como diria o Aristóteles, um homem é um animal político. Então, não existe perda da perspectiva política, nunca. Nunca, ou seja, desde a antiguidade até os dias de hoje, essa perda do local político, ela não existe. Um local totalmente religioso ou totalmente político ou apolítico, não vai existir. Agora, as escolhas, quer dizer, esses textos fundamentais ali das três religiões, depois eles têm umas misturas, né? Os católicos falam, não, isso aqui quero, isso aqui não quero, também dentro desse mesmo olhar. Isso aqui não me interessa, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui me interessa, não é isso? Para além das dissidências dentro do próprio cristianismo, o catolicismo ele vai olhar para os livros hebraicos mais antigos e ele vai fazer algumas escolhas, claro, vai a princípio trazer todos, ou seja, todos os mais antigos, os 46 que eu referi. Esses mais antigos vão ter algumas modificações, claro, ou seja, vão ter alguns anexos que vão ser muito polêmicos no século XVI, interpretações, excertos, que não se sabe exatamente a origem disso. Então, se a gente se ater ao cânon judaico, e a gente comparar com, muitas vezes, diversos volumes da Bíblia, porque aí também a Bíblia vai mudando com o tempo, a gente vai ver alguns excertos, algumas orações até, no caso de Bíblias medievais, são um exemplo claro disso. Às vezes a adição de trechos que são totalmente inexistentes no cânon original. Exato, ou seja, ou como se faz tradicionalmente até hoje, você inserir uma interpretação, ou seja, um trabalho exegético. Junto ao texto quando é identificado como interpretação. Em alguns momentos, as interpretações ou as visões ou os interesses, como a gente quiser chamar, foram colocados como se fosse o texto original, não é isso? Sim. Mas isso deve ter acontecido lá atrás também, nos primeiros textos hebreus. Isso não para de acontecer, certo? Né? Sim. De colocar como se fosse original algo que você está inventando agora. Sim, e aí você pode pensar da seguinte forma, olha, se é um texto que é copiado e recopiado incessantemente, e eu diria que o Antigo Testamento ele é um texto copiado e recopiado incessantemente, sem controle mais estrito, pelo menos até aí o século XVI, final do século XV, século XVI, em que ele é copiado, recopiado e copiado, recopiado. E aí cada um pode botar o que quiser. Os monges recopiavam e copiavam, às vezes misturavam no meio da Vulgata, da Bíblia em latim, figuras, imagens que não tinham diretamente a ver com o texto, mas que compunham uma interpretação muito particular daquelas figuras.
ou seja, dessas figuras que estavam ali lendo e refletindo sobre o texto sozinhos. Então, quando eu vou recopiar o texto, algum excerto interpretativo, alguma imagem, isso influencia Mesmo a as forma... traduções também, não é isso? Influencia a forma que eu vou traduzir, influencia a forma que eu estou copiando, porque é sempre uma tradução no caso do mundo cristão, né? Ou seja, o Antigo Testamento está escrito em sua grande parte em hebraico e uma parte menor em aramaico. Aramaico. Então, a tradução disso para o grego é o que vai iniciar o mundo cristão. Ou seja, a tradução de tudo isso para o grego. Só dessa tradução já existe uma intenção, vai. Sim, e que não foi uma pessoa só que fez, né? Foram várias, com vários olhares, só que já existe uma nova intenção. Uma nova intenção. Pós um cristianismo já vinculado ao Estado romano, ou seja, o Estado romano colapsa, mas vai sobreviver bastante tempo no Oriente, ou seja, Constantinopla, 400, atual Istambul, né? Ou seja, vai viver bastante tempo e o cristianismo vai se desenvolver de uma forma mais refinada, até teologicamente, no Oriente. E aí é que se traduz para o grego e a partir do Oriente ele começa a se propagar, faz essa tradução em latim. Ou seja, essa dissidência entre grego e latim é uma questão política também. Por que colocaram em latim? Porque era língua romana. Ou seja, por que não manter em grego ou por que não manter em hebraico e não propagar essa língua? Então, ou seja, existe uma leitura já cultural, política. O que a gente pode perceber é que as traduções, ou seja, essas traduções principalmente vindas do Oriente, elas têm uma vertente política. Eu não vou propagar uma língua de uma população a qual eu tenho um histórico de combate terrível. Então, para o Império Romano também propagar o hebraico, quais são as condições disso acontecer? Claro, não fazia sentido. Só nessa versão já há uma alteração de intenção, com certeza. O que faz com que a gente remeta a um fato bastante interessante, a ideia de não traduzir. Uma ideia que vai estar no mundo muçulmano e uma ideia que vai estar no mundo hebraico também. Ou seja, de não traduzir os textos originais, ou seja, de ler no hebraico. Faz sentido, né? O que faz sentido, uma vez que... Por um lado faz sentido. É localizado desde a antiguidade que você traduzir, você desloca o sentido. Porque traduzir você precisa adaptar para uma outra cultura, para uma outra perspectiva de mundo. Linguagem compõe perspectiva de mundo. Se eu tenho que traduzir, eu tenho que adaptar aquelas figuras e principalmente um pensamento específico. São textos ditados por Deus, que a crença é essa, tanto no Novo Testamento, não. Né? Isso, não, mas assim, tanto aqui são em Maomé, inspirados muito mais tanto em Maomé quanto aqui em Moisés, são textos literais, tá certo? Ditados por Deus. Não todos os textos, mas as leis aqui, mas aqui é todo o texto. Ao menos o Pentateuco, tá certo? Isso. Não tudo, mas e aqui em Maomé, tudo, né? Teoricamente, ditado. Sim. São os 23 ele era anos depois da morte de Maomé. Era analfabeto, teoricamente decorou tudo e as pessoas depois é que anotaram. Um processo de recitação e escrita, né? Posterior à morte de Maomé. Então você não pode alterar mesmo. Faz sentido que você não altere. Se eu acredito que aquilo é divino, ditado por Deus diretamente, não faz sentido. Não faz sentido. Você entende por quê? Seja uma exigência muitas vezes aprender o árabe. Se você realmente quiser aprofundar, é isso que você tem que fazer, se você acredita nisso. Certo? Exatamente. Então é inteligível essas vertentes mais ortodoxas que pregam uma não tradução. Agora, a tradução ela dá a seguinte vantagem, ou seja, se você tem acessibilidade a partir da tradução, você tem uma expansão dessa ideia a qual você deseja propagar e você tem, consequentemente, expansão de um poder político junto. Então, não está dissociado de política, como a gente já falou, uma vez que você traduz, você tem uma expansão disso. Quando se traduz a Bíblia em latim, você tem uma expansão disso para o mundo, para os reinos bárbaros que estão começando a aprender latim, por um lado, e, claro, ser cristianizados simultaneamente. Né? O vínculo da Igreja Católica ao Império Carolíngio vai ser o marco inicial disso. Ou seja, mas, ao mesmo tempo, se você não traduz, você mantém o poder com você, que foi a resistência da igreja que gerou uma das coisas que geraram o protestantismo, tá certo ou não? Eu mantenho o conhecimento, eu mantenho o poder, vocês acreditam em mim, vocês não entendem um catso do que eu estou falando, mas acreditem que eu estou certo. Protecionismo interpretativo, ou seja, de que eu protejo isso de interpretações menos refinadas do que a minha, ou que eu julgo serem menos refinadas, porque partem de arcabouços culturais que eu desconheço, ignoro e abomino, na maioria das vezes, ou seja, manifestações culturais que na Europa
tem uma efervescência enorme, ou seja, nome e que ainda permanece em algumas regiões, né? Ou seja, interpretações muito particulares do cristianismo, santos muito particulares, ou seja, essa tentativa de santificação de figuras que não necessariamente têm um histórico santo ou cristão. Mas você tem o princípio de tradução como um princípio de divulgação da elite a princípio, né? E aí, claro, a partir do século XVI você começa a ter essa ideia cada vez mais forte de traduzir para os idiomas vernáculos, ou seja, esses que são mais acessíveis à população, o que não quer dizer que a população lia também, mas ele pode ser recitado, ele pode ser lido em voz alta para a população que só falava, por exemplo, espanhol, português, inglês. Dava um acesso que... O acesso é maior. Claro. E principalmente não acesso... O que as pessoas recebiam era o acesso das histórias tradicionais, ou seja, as igrejas são todas adornadas de uma forma a contar as histórias bíblicas. Mas quando você se atém ao texto, você pode questionar milimetricamente o sentido das coisas, ou seja, cada palavra, cada adjetivo, cada substantivo entra na sua interpretação e você pode começar a fazer perguntas também. Então, claro, restringir as traduções a uma tradução aceitável é uma vantagem. Claro, nesse sentido. Agora, isso começa a deixar de ser uma vantagem quando o latim não deixa de ser não é tão expressivo mais. Ou seja, quando o latim começa a não ser a única língua que se escreve. Que dificulta a expansão. Dificulta a expansão. Imagine, frente aos protestantismos surgindo, não só os protestantismos, mas os protestantismos, mas reformas dentro da igreja e um medo de perda de popularidade também posterior a essas reformas, quando elas se dão de vez mesmo, quando existe uma série de rompimentos, você começa a pensar em traduzir. Você começa a pensar em fazer a mesma coisa que o outro lado está fazendo. Ou seja, uma das reivindicações de Lutero era, sim, a tradução da Bíblia. Para o alemão. Uma reivindicação que já vai existir na cabeça dos espanhóis do século XVI também, que nunca romperam com o catolicismo, mas que tinham em mente a tradução também da Bíblia em 4, 5 línguas. E, claro, existe um preconceito linguístico aí, não se vai traduzir a Bíblia em qualquer idioma. Então, só os nobres. Só os nobres. Mas existem franciscanos reformistas que vão ter a ideia de traduzir, por exemplo, o sonho de traduzir a Bíblia em náhuatl, um idioma dos indígenas da região do México Central. Ou seja, eles vão traduzir doutrinas, vão escrever doutrinas em idioma indígena, mas não chega a ser muito bem aceito, ou seja, ver que a transposição para uma língua dessa é totalmente diferente, muito difícil, é algo que não é atual, né? Culturalmente muito complicado. Então existe um zelo, você está lidando com a religião, dogma, princípio de verdade absoluta, você traduzir isso de forma muito aleatória e sem controle implica em botar em xeque essa verdade também. Então é preciso manter minimamente as coisas controladas. Então existe um impulso da igreja muito grande de controlar isso, né? Porque eu quero voltar numa coisa que ainda está, que é essa coisa do monoteísmo e na prática um politeísmo, no caso específico do catolicismo. Né? Certo? Explica um pouco qual que é essa... Os judeus conseguiram segurar isso muito claramente, né? Eu acho que eles não são politeístas, né? Não são. E os muçulmanos também não. Né? Não são. Né? Tem lá, nem o nome pode existe falar. Um esoterismo, né? Um certo... as tendências místicas, né? Uma parte, né? Mas é uma minoria. São sempre minorias. Por que o catolicismo foi uma decisão de aceitação? O que eu quero dizer? Você falou uma frase lá atrás, você falou assim, é muito difícil esse negócio do monoteísmo, né? É difícil. É muito difícil, porque as pessoas querem, como se tivesse, não estou dizendo que você falou isso, mas como se tivesse inserido no nosso gene a vontade de admirar várias coisas. Parece que não se basta. Então, qual que foi esse processo, assim, até depois, lá na frente, virar essa história das três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, e depois os santos, e depois não sei o quê. Temos santos agora acontecendo, né? Tá certo? Sim. Nesse momento. Santos não param. O interessante é a gente pensar que a principal dificuldade com o monoteísmo, com um Deus único, é que você precisa atribuir a ele todas as manifestações naturais. E também atribui a desobediência dele
há o homem. Então você tem uma relação aí já sendo estabelecida a princípio, que é, em resumo, ou seja, você tem um princípio de verdade, Deus único, e você tem um homem do outro lado. Você tem uma aliança entre os dois, você tem a partir dessa aliança uma sincronia, onde eu explico todo o mundo a partir da existência desse Deus. Toda a ordem cosmológica, a criação do mundo, o mundo Tudo natural, que existe. tudo é consequência dessa criação. Dessa entidade. E tudo de ruim nesse mundo, e aí você entra no problema do mal, que é um problema teologicamente complicadíssimo, onde a gente vai refletir. Porque um Deus perfeitamente bom, existe uma instância porque mal. ele permite ou cria, seja lá, a gente pode usar vários verbos aí, depende de como a gente quer colocar. Como explicar o mal? O oposto dele. O oposto dele, né? Por isso, muitas vezes, pessoas como Santo Agostinho vão proferir a ideia de que talvez o mal seja a ausência do bem, e não propriamente uma entidade dualista, né? Ou seja, separada. É a ignorância. É a ignorância. Mas o que a gente pode pensar também é que as pessoas, principalmente as localidades onde o cristianismo vai se inserir, tinham um arcabouço explicativo. E aí, desde o começo, tentar manter essa ideia de que religião é um arcabouço explicativo do mundo. Ele não se dissocia dessa ideia. Ou seja, você explica o mundo, os fenômenos do mundo, os fenômenos sociais através da ideia de religião também. Então você já tem uma formação. Quando eu recebo a cristianização, quando eu começo a me evangelizar, se eu tenho uma religião, por exemplo, que é advinda do norte da Europa, ou advinda do norte da África, ou da região da Espanha, visigótica, eu vou ter um arcabouço anterior. Claro. Eu vou ter uma apreensão específica do cristianismo. O esforço dos evangelizadores é aproximar essa minha interpretação o máximo possível da ideia de ortodoxia. Fazer um acordo. Então, obrigatoriamente, você tem nesse desenrolar, e por isso que a ideia é como que se propaga o cristianismo e não tanto o dogma em si, porque o dogma vai ser subinterpretado, né? Vai ser superinterpretado, subinterpretado e reinterpretado incessantemente. Então, o cristianismo, a história do cristianismo é a história da propagação dele. Então, você tem uma propagação, você tem uma apropriação específica e o esforço dos evangelizadores de tentar trazer aquilo o mais próximo possível para o que os intérpretes, teólogos e o poder mais ortodoxo da igreja está colocando como princípio possível de aceitação do cristianismo. Isso muitas vezes vai se manter no controle. Ou seja, você vai adaptar festividades a antigas. Ideia é a festa do sol com o nascimento de Cristo. Então, isso é feito desde as suas origens, ou seja, no caso do Império Romano, em que você tem que adaptar, porque o Império Romano vê no cristianismo uma grande vantagem identitária, o Império está se esvaindo, está se decompondo, a rivalidade entre grupos que se identificavam com divindades muito diversas e que rivalizavam entre si, é uma coisa presente no mundo romano. O panteão é construído para isso, por Augusto, ou seja, para reunir todo mundo lá. Então você tem tentar criar uma comunidade única, né? O cristianismo vai ser a solução final, ou seja, tentar realmente unir tudo de novo. Então, observe. Dar uma linguagem ou uma cultura única, já que não estava conseguindo, a cultura única que foi escolhida para foi o cristianismo. Mas eu tinha que me adaptar a cada região. Você tem que se adaptar a cada região. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E se adaptar ao Estado, a princípio ao Estado romano. Então você tem uma adaptação até de rituais. Você tem uma adaptação, o cargo de bispo, por exemplo, é um cargo que já existia no Império Romano. Então você tem uma adaptação dessa ideia de liturgia já das religiões antigas, no caso do cristianismo, você vai adaptando. Agora, o que vai acontecer posterior à queda do Império Romano são os missionários se espalharem. E conforme os missionários vão se espalhando, eles vão propagar o cristianismo a partir de princípios muito fundamentais. E ele, né? E da interpretação dele. Desde o princípio, então, a gente tem o cristianismo se espalhando a partir de vertentes interpretativas que não necessariamente concordam, mas concordam com um princípio, um núcleo de crenças. Quais são os princípios fundamentais que eu te interrompi? Então, perdão? A gente tem, por exemplo, o princípio de perdão, o princípio de que existe o Cordeiro de Deus. Eu acho que esse acima de tudo, ou seja, de que existe a ideia de um único Deus e que ele enviou o único Filho para remir os pecados da humanidade. Eu acho que essa ideia é fundamental. Que aceitou ser morto para salvar os pecados daquele pessoal que vivia antes. Isso, exatamente. Então, ou seja, através dele você pode encontrar remissão, ou seja, e aí, talvez para resumir num princípio fundamental e o mais sedutor de todos do cristianismo,
ao menos nos primórdios dele, que é o princípio de que você pode se remir de tudo que aconteceu na sua vida, né? Porque o sacrifício de Cristo não é um sacrifício que já foi e já pagou os pecados daqueles que já foram, mas paga ainda os pecados daqueles que se convertem. Então, o princípio é um sacrifício de validade perpétua. Ou seja, um sacrifício de validade ideia do incessante. ponto de vista de você querer crescer, Aham. olhando que a ideia é ganhar cada vez mais adeptos, que não era a ideia dos hebreus, tá Não, certo? não. Era de uma união dos Aham. povos, não era expansionista, vamos chamar assim. Não era. Então, a ideia do cristianismo se tornou expansionista, não na Se torna fundação, expansionista. por causa da união com o Império Romano. tá certo? Principalmente, aham. E Então- com a decadência do Império Romano, necessidade Isso, de então de juntar as coisas sobreviver. e tal. Então, essa ideia de expansionismo é que facilita Porque você tem que ficar, aceitar. não, então tá bom, Aham. vai um santo ali, um santo aqui para você, uma coisinha ali. é Sim, isso? porque quando você estuda a propagação do cristianismo, principalmente quando você estuda a figura dos evangelizadores, eles são obrigados a aceitar certas características culturais que vão gerar lá na frente possíveis vertentes interpretativas mais fortes do que a princípio está se declarando aqui. Uhum. Mas você precisa aceitar, porque senão o cristianismo ele não é passado à frente. Senão você nunca tem a ideia de que o outro foi cristianizado mesmo. E aí uma polêmica grande que se tem que se faz sempre a pergunta conseguiu se cristianizar tais povos? Ou seja, é sempre uma pergunta que volta e meia se faz no mundo cristão. Ou seja, por exemplo, no caso da América Latina, foi possível cristianizar? Os indígenas foram cristianizados na América Espanhola? Tem manifestações muito dissonantes e não aceitas pela Igreja Católica, santificação de entidades que eram entidades pagãs, a princípio, para o cristianismo, Aham. né? Sincretismos como a Virgem de Guadalupe, por exemplo, que é o sincretismo com a deusa Tonantzin, então a deusa Tonantzin do mundo asteca. Mas sempre que eu digo, o adaptação. cristianismo utilizou, é uma técnica. É uma não é isso? técnica, uma técnica de conversão. É. E aí, entrando no ponto que você tinha tocado a princípio, a questão dos santos, os santos são uma forma de responder a urgências imediatas, porque se você tem uma população com uma mentalidade já formatada em torno de uma ideia de panteão, que cada divindade muitas vezes é responsável pela colheita, outra pela chuva, outra pelo lago, outra pela terra, você convergir tudo isso para uma criatura só, psicologicamente é muito difícil. Né? Mas e hoje? Hã? Eu só quero dar um salto, depois eu vou Aham. voltar. Mas por que hoje nós precisamos da Madre Teresa de Calcutá, ou do Papa, do ex-Papa? E eu diria Tá que certo. pelo Por que exato hoje? mesmo motivo, porque as urgências da vida elas são muito pontuais, porque é muito distante a ideia de um Deus monoteísta. Eu preciso de algo menor, algo mais do meu Um lado. intermediário. Um intermediário. A ideia de um intermediário, ela faz com que eu me sinta mais acolhido e mais bem representado naquele momento e para aquele aspecto. E o fato do santo estar mais próximo, não só fisicamente, mas no tempo. No tempo, ele Eu sei responde que uma necessidade existiu, temporal. Eu sei que ele Aham. existiu, né? Quer dizer, as pessoas sabem, existe, Aham. está aqui, não é um negócio de 1000 e tantos anos atrás, 2000, ou mais, né? Assim, Ou mais. Era um cara que estava aqui e tal, não sei o quê. Não é isso? Isso Sim, sem me dúvida. facilita a compreensão, é isso? Me facilita a ligação. Facilita a ligação, até porque você se sente... um fator fundamental em religião é você se sentir identificado com aquilo, representado naquilo, você se sentir pertencente àquilo. Não existe forma de uma religião se sustentar se aqueles que vão ser convertidos a ela não se identificam culturalmente com ela. Então, um elemento catalisador para o catolicismo foi você criar santos com identidades culturais regionais. Eu entendi. Então você tem santos de todas as espécies, santos orientais, santos ocidentais, você vai ter santos irlandeses, ingleses. Então, mas aí vem 600 anos depois do suposto nascimento de Cristo, vem lá o Maomé, refaz tudo, recebe o treco lá, refaz tudo, e o islamismo é muito estrito nisso e cresce. Super estrito. Também é expansionista do ponto de vista territorial. Eu diria que mais do que todos, a princípio... Então, mas manteve isso. Ou seja, fica esquisito, né? Quer dizer, o catolicismo se utilizou de uma técnica, vamos dizer assim, mas o islamismo cresce sempre, né? Crescente. Tanto cresceu mais, depois voltou, aquelas coisas todas, mas assim, Sim. mas assim, e não usa essa mesma técnica, né? De
se adaptar às coisas. Pelo contrário, Sim, com tenta ser certeza. Cada vez mais, na verdade... E como é que você explica isso dentro da natureza humana? Porque se a gente está falando, não, os homens precisam disso, precisam aproximar. Mas e aí? O islamismo o islamismo é um fenômeno fantástico, né? Porque desde o princípio um ponto de bastante rigor, ou seja, que se deposita bastante rigor, seja na vida de Maomé, a vida do profeta, ou no que se desenrolou posteriormente com os califados e aí desenrolando o mundo muçulmano mesmo, existe uma intolerância muito grande à ideia de ídolo. Ao ponto de não ser bem aceito pela maioria dos muçulmanos a representação de Maomé ou de qualquer figura, herói santo do mundo muçulmano, ou seja, algum herói com caráter mais próximo ao... É mal visto. É mal visto você pintar, você não representa o rosto de Maomé, né? Isso não é porque ninguém conhece, é para evitar a idolatria. Ou seja, para você evitar a idolatria um rosto, para evitar cair no que o cristianismo caiu, como essa feição de Cristo. Isso, exatamente. Então você tem uma feição ideal. Ele é uma reação clara, né, ao cristianismo, nesse sentido. Né? Sim, nesse sentido, uma reação clara. E, claro, vai pegar uns exemplos já muito palpáveis do cristianismo, né? Então você tem imagens de Cristo, você já tem o contato do Maomé entre as caravanas de comerciantes, ele entra em contato com judeus e com cristãos. E com outros também. Claro, com todos. Né? Então ele tem uma experiência grande em relação a esses dois outros monoteísmos. A intolerância à idolatria está relacionada também ao tentativa de resgate, muçulmano. Tem uma tentativa de resgate, uma visão principalmente tripartida da revelação, mas antes, acima de tudo, o que a gente observa Maomé está num ambiente totalmente permeado de divindades. Ou seja, permeado não só de divindades, mas de pequenas criaturas sobrenaturais. Então, os djinns são um grande exemplo disso, que a princípio ele recebe a revelação e ele acha que não é algo santo, mas sim algo de um djinn, ou demônio. Djinn, da onde vem a palavra gênio também, né? A ideia de o gênio que sai da lâmpada. Então, a princípio, um mundo permeado de pequenas entidades e de grandes entidades. Entidades maiores, menores, com uma hierarquia muito variada e muito contraditória também. A Kaaba, um local extremamente sagrado para o mundo muçulmano, era infestada desses ídolos. Então, ou seja, ela era totalmente composta a partir de deuses de diversas religiões, diversas manifestações culturais ali, que muitas nem sequer pode-se dizer que são religiões sistemáticas, né? Mas sim devoções diversas, divindades de devoções diversas. Então, um dos princípios fundamentais para a união do mundo muçulmano e para a união dessas tribos é você constituir parecido com o que aconteceu lá com os hebreus. Isso, né? mas você precisava se livrar de uma forma mais veemente desse mundo povoado de entidades. Então, qual uma das soluções para o mundo muçulmano? E aí, por que explicar também por que a ausência de santos, ao menos para a maioria? Existe uma tentativa de evitar a santificação e a idolatria do próprio Mohammed, ou seja, do próprio Maomé. Existe a tentativa muito forte de evitar a idolatria de qualquer pessoa da família dele, seja Fátima, seja Ali, no caso Fátima, a filha, Ali o primo, o genro de Maomé. Existe essa tentativa e também existe um reconhecimento de um sobrenatural, por exemplo, anjos. E existe o reconhecimento também de entidades sobrenaturais que a gente pode associar a entidades demoníacas. Então, existe no mundo muçulmano... Tem, mas não tem, é verdade. Existe no mundo muçulmano o apelo ao mundo angelical de forma mais forte até do que no cristianismo. Por mais que o cristianismo tenda a concordar com isso, o cristianismo não vai se dedicar, ao menos em sua ortodoxia maior, a descrever os anjos e a vida dos anjos, etc. Mas o mundo muçulmano tem uma relação muito estreita com eles. O anjo Gabriel, por exemplo, que é o mesmo que faz a anunciação a Maria, vai ser o anjo que vai ser o responsável por transmitir o Mohammed, ou seja, a palavra de Deus ao Maomé. Então, se a gente tem a negação dos ídolos, a gente tem como um dos pilares de crença do mundo muçulmano o mundo dos anjos. E a gente vai que no final dá essa diversidade. Dá essa diversidade. Agora, fato importante e talvez um fenômeno alcançado com o mundo muçulmano pelo próprio desenvolvimento dele, existe realmente uma contenção da ideia de santo, porque os anjos poderiam, em última instância, terem se tornado santos mais representativos, ou figuras importantes do mundo muçulmano terem assumido esse caráter.
No caso dos xiitas, existem figuras que assumem um caráter sacro, ou seja, que tem um caráter sacro. O Ayatollah mesmo é uma figura que existe algo de especial. Ou seja, no caso do Irã, dos xiitas, no Irã, que é a maior representação, né? Então você tem a figura do Ayatollah como uma figura que é uma figura santificada, existe um toque especial ali. Isso para a maioria xiita, para a maioria sunita, não faz sentido. Não faz sentido e beira a heresia, beira a idolatria. E por isso que existe uma coisa muito forte. Em muitos aspectos existe fora uma a separação lá fora da a separação família, dos lá, califados. que começou lá atrás. Mas assim, Exatamente. existe uma questão de Sim, visão. uma questão devocional que diverge. Então, é uma resistência da maioria. Agora, se a gente for pegar a maioria, então, os sunitas, a gente tem um êxito muito grande na propagação do islamismo da contenção da idolatria, né? De ídolos, de surgimento de ídolos. O que tem a ver com o próprio caráter político do mundo muçulmano. Ou seja, ele surge politicamente, ou seja, ele surge de uma forma muito expansionista. Um pressuposto de propagação do islamismo e de surgimento e de reunião do próprio dogma e formação do Corão tem a ver com a expansão militar do grupo a qual Maomé está vinculado. E está vinculando e se unindo e fazendo acordos tribais, né? Então... Não, e é uma missão, né? Você converter os infiéis, vamos chamar assim. Exato, né? É uma missão fundamental. Ou seja, e aí se liga muito ao cristianismo nesse aspecto, assim como o cristianismo, o mundo muçulmano tem como pressuposto a conversão do outro, fazer prosélito, ou seja, proselitismo, converter o outro e propagar a religião, a verdade, né? Mas isso não quer dizer que não vão surgir aí tendências que quase vão santificar Fátima, filha de Maomé, quase vão santificar Ali. Existe muita resistência. Ou a mão. Ou a mão, os símbolos. E por isso que eu digo, existe um mundo místico, principalmente do lado xiita. Os sufis rodopiantes, os sufis derviches, os derviches rodopiantes vão ser figuras emblemáticas disso, né? Ou seja, uma dança em homenagem a Deus, em homenagem a Allah, e que harmoniza o seu estado de consciência. Eu não sei se você já teve a experiência de vê-los fazer isso. Não, infelizmente não tive a experiência de vê-los. Impressiona muito. Para eles pode passar. Eu não sei como, tá certo? Mas eles ficam um tempo assim absurdo. Sim, é emocionante, independente de qualquer coisa, é emocionante ver a entrega. Porque eu acho que essa eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a via, né? A via é de uma entrega. E um princípio de tolerância religiosa, eu acho que no caso quando você dos sufis, vivencia algo, quando você vê algo, por mais que você não tenha crença, por mais que você seja ateu ou não ateu, simplesmente acredita em Deus, mas não seja religioso, não importa, quando você vê o comprometimento real, você começa a ter um pouco mais de tolerância. Você para de ver de forma tão maquiavélica, no sentido popular, né, que as pessoas veem a religião como um manipulador político. Não, um operador de manipulação. A entrega é muito bonita. É difícil. Existem várias religiões, estou falando especificamente porque você falou isso agora. Especificamente existe uma entrega, você fala, nossa, que coisa bonita essa entrega. Né? E aí um caráter muito bonito da religião em si, ou seja, a entrega, quando você vê a entrega, você... A submissão, que é o caso. Começa a perceber a submissão, acima de tudo a submissão, se mostrar prostrado àquilo que você acredita ser superior. Nessa entrega você tem um princípio interessantíssimo. As três aí, de novo, de maneiras diferentes, estamos falando das três porque nós estamos falando desses textos fundadores dos textos fundadores. Tem outros, mas assim, as três pregam essa submissão, esse salto, essa humildade, essa humilhação, não no sentido que se usa hoje, mas essa humildade em relação a essa divindade ou essa consciência, seja lá o nome que queira dar. Sim, esse ser maior, criador. Isso, essa entrega. E eu acho que essa necessidade, talvez, que eu possa chamar de entrega, que gera essa submissão. Sim. Não é isso? E a crença de que esse Deus é ininteligível por completo. Você não consegue entender completamente Deus, então te resta a entregar. Então eu me entrego, eu dou esse salto, que é o salto da fé, né? É o salto da fé, tá, porque se você não tem como compreender plenamente o mistério, ou é um eu dou ou eu não dou pressuposto... esse salto, tá certo? A ideia é, ou eu me submeto e dou esse salto, eu não sou capaz de compreender. Exato, e você tem um princípio de entrega. Por mais que existam tentativas de dizer, olha, a fé ela é inteligível racionalmente, são movimentos racionalistas que nascem no mundo cristão também, existe sempre um limite. Os próprios filósofos vão sempre alcançar um limite. Tem o salto, que é ou dá ou não dá. Exato, é o salto da fé.
Ou seja, o salto do ponto onde eu não consigo não me entregar. Ou seja, que é ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Eu vou fechar então agora com você. Eu acho que é um bom momento para a gente falar. Dentro desse ambiente de tudo que a gente está falando, quem você acha, ou sob a luz do que a gente está falando, tá? Não necessariamente só você só. Quem somos nós, seres humanos? Eu acho que, acima de tudo, se a gente pensar em tudo que a gente conversou aqui hoje, nós somos criaturas inquietas que o tempo todo tentam responder questões fundamentais, de formas às vezes muito elaboradas, de formas às vezes muito complexas, que é questões de vida fundamental. Eu acredito que a gente está respondendo questões mesmas há muito tempo. Uma delas eu já tinha colocado, a questão da finitude. Eu acho que isso é quase que a origem primeira, a origem a gente pensa primeiro na morte, para depois pensar na vida. Então, essa é uma das questões fundamentais. Eu acho que o ser humano é uma criatura que ele faz isso, ele é um ser que reflete o tempo todo sobre a nossa finitude e também, consequentemente, como então viver, como seria o ideal viver. Já que Existe isso. E o que seria o certo? Existe algo depois? Esse algo depois, para eu alcançar esse algo póstumo à vida, o que eu preciso fazer? Então eu acho que sejamos racionalistas, cientificistas, religiosos, fanáticos, ou qualquer dessas atribuições que a gente pode ter, eu acho que o ser humano, acima de tudo, é um ser que está buscando entender o mundo desde o princípio aí, né? A gente não consegue viver sem criar verdade sobre o mundo. Então a gente precisa de estabilizar a nossa realidade. E por isso, eu acho que nós somos seres extremamente controladores e falhos nessa proposta também. Mas a tentativa de explicar, a tentativa de dar a ver como é o mundo e de, às vezes, violentamente impor uma verdade sobre o mundo é uma tentativa de controle. A gente tenta controlar o tempo todo. No fim das contas, a gente não fugiu muito àquilo que a gente estava tentando fazer lá desde as cavernas de Lascaux, que é controlar a realidade. Será que hoje vai chover? Será que eu posso plantar hoje? Será que eu não vou colher? Eu estou sempre tentando criar verdades para anteceder aquilo que vem. Pensar na morte é pensar em algo que não se materializou ainda, né? Muito bom.